Então, vamos para a segunda videoaula desse tema resenha, certo? Então, como visto na primeira videoaula, uma resenha crítica, ela contém informações de outro texto ou objeto cultural, fornecendo comentários e pontos de vista a respeito do conteúdo tratado. Aqui, neste primeiro parágrafo, a gente encontra a apresentação com informações sobre o objeto cultural, que neste caso aqui, certo? É um filme, mencionando o ano de estreia e quem é o diretor ou outras informações que forem necessárias, tá certo? Já aqui no segundo parágrafo, tá? A gente tem uma expansão do contexto, ou seja, tomar um conhecimento melhor sobre o tema, sobre o filme que a gente está falando aqui, no caso, Animais Fantásticos e Onde Habitam. E esse filme, ele também, a gente pode observar que há uma intertextualidade com uma outra obra. Isso ocorre porque Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele remete ao nome de um livro usado pelos bruxos em Hogwarts, na série Harry Potter. E se a gente retornar lá no primeiro parágrafo, as palavras pintadas em roxo, tá? São verbos. E em resenhas de filmes, essas formas verbais, elas são usadas no presente. Por que usada no tempo presente? Para conferir a ideia de proximidade do leitor, ou seja, de quem está lendo a resenha, com a obra que está sendo resenhada, tá? Então, para dar essa ideia de proximidade, tá? No terceiro parágrafo, tá? Temos o início de uma apresentação resumida, certo? Da produção artística que está sendo resenhada. Então, ou seja, aqui a partir do terceiro parágrafo, a gente então vai ter um resumo da obra sobre a qual nós estamos falando, que neste caso é o filme. Já no quarto parágrafo, tá? A gente percebe que o resenhista, ele apresenta uma breve descrição de características físicas e psicológicas dos personagens, como ele fala, por exemplo, do personagem do Scamander, que fala que apesar de galante, ele se mostra atrapalhado, formal, desajeitado e tímido, certo? Fala também da Tina, fala também da Kini, certo? Então ele faz essa apresentação psicológica e física dos personagens também aqui no quarto parágrafo, certo? Já aqui, olha, no quinto parágrafo, assim como lá no primeiro e no segundo parágrafo, tá? Nós temos grifados aí em amarelo, se vocês verem, observarem a imagem, temos o posicionamento do resenhista ao longo do texto. Então, lá no primeiro parágrafo nós tivemos o posicionamento dele, tivemos no segundo, agora aqui no quinto parágrafo e também no último parágrafo, tá? Que a gente pode perceber pela fala dele que ele gostou, que é uma obra que ele recomenda por conta disso, daquilo. Então, esses adjetivos que aparecem aí em vermelho são os que permitem, então, a gente perceber a posição do resenhista em relação à obra que ele está analisando. Então, isso permite a gente saber se ele gostou, se ele não gostou, e pelas palavras do resenhista aqui, ele gostou do filme, porque ele traz adjetivos positivos, certo? Então, portanto, tá? Para a gente fechar essa aula, uma resenha crítica é um texto que avalia uma produção artística ou intelectual. Tem o objetivo de situar, orientar o leitor, atentando para as qualidades e ou deficiências de um produto cultural, tá? Fiquem atentos a esses quadrinhos que eu coloquei no vídeo, que eles vão ajudar vocês e muito a construírem a atividade da aula desta semana, que é um mapa mental. Ok, gente? Obrigada. Tchau, tchau.